pessoal, eu sou a Júlia e você está no Convocação Podcast. Hoje é um episódio muito especial por dois motivos. Primeiro, porque estamos com um cenário lindo e novo. E o segundo motivo é que o nosso convidado é alguém muito especial para mim. É o meu e do Guilherme, padrinho de casamento. É um jovem que tem 18 anos, mas já tem uma longa caminhada de fé. É formador dos acólitos, faz parte da coordenação da juventude, pregador e inspira muitas pessoas. O nosso convidado de hoje é o Cauê. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Confesso que eu fico até, meu Deus, emocionado com toda essa recepção, palavras calorosas. Então seja bem-vindo ao podcast. É a primeira vez, né? É a primeira vez. Primeira vez no podcast? Primeira vez no podcast. Ah. Minha perna treinou. O que eu já conheci foi, por exemplo, rádio, mas nada. Nunca aceitei dar entrevista. Então minha perna treme. É aquele, oi mãe, eu tô aqui. Oi mãe, tô no YouTube. Tô no YouTube. Então a gente começa desde o começo mesmo. Começa contando a tua história, desde criança, se teus pais já eram católicos, se já frequentava. Vamos desde o início, pra galera te conhecer bem. Ah, muito bem. Eu nasci já num berço católico, né? A minha família é muito católica, principalmente a minha avó. E aí o que acontecia? Eu sempre tinha essa caminhada muito frequente de igreja, todo final de semana, todo domingo. E aí eu tenho algumas memórias de eu não querer ir na missa. E minha mãe, não, você vai sim. Quando criança? Quando criança, nossa, que eu detestava, aquele negócio chato. É claro que daí o problema era chegar, né? Estando lá eu gostava, pra mim era uma diversão, né? A minha família conta algumas proezas minhas na missa. Conta uma pra gente. Conta uma? Ai, que vergonha. Se puder. Uma vez eu estava na missa, conta minha mãe. Minha tia também, e a igreja Menino Deus, lá em Toledo, tava cheia, assim, muito cheia. E aí eu olhava pra cruz e eu via Jesus, e Jesus estava coberto só com um manto, né? E aí eu perguntei bem alto, porque criança não tem essa de falar baixo. Eu gritei, falei, mãe, por que Jesus tá só de cueca na cruz? E a tua mãe? Então, diz ela que ela ficou vermelha, ela não sabia onde enfiar a cabeça. Mas pra mim, ninguém sabia me explicar. Era algo que eu ficava muito inconformado. Como assim Jesus não está de calça, não está de shorts? Por que eu tenho que estar e se Jesus não está? Então, eu não gostava muito de ir, mas chegando lá, pra mim, eu já tava lá mesmo, né? Então vou me divertir. Também nos grupos de reflexão, eu lembro de muito cedo estar lá e uma coisa que eu ficava muito frustrado. Frustração infantil era que eu via todas as crianças assim, ó, brincando. Mãe, eu posso ir? Não. Ela fazia tu participar, ela não deixava tu ir no cantinho das crianças. Não deixava. Posso beber água durante a missa? Não. Posso ir no banheiro? Não. E se eu saísse, que eu já tentei fazer, né? Já tentei sair, me beliscava. Me puxava pelo cabelo, meu cabelo era um pouquinho maior, puxava pelo cabelo. Mesmo no grupo de reflexão. Mesmo no grupo de reflexão. Tinha que participar. E ela ia toda semana? Toda terça-feira. Aqui em Blumenau. Aqui em Blumenau. É lá na paróquia São Francisco de Assis. Eu não sei se vai pegar o áudio. Eu acho que pega. O Padre Gabriel tá aqui nos bastidores. Mas eu me recordo que a mãe do Cauê é o máximo. É verdade. E aí eu me recordo um dia que eu peguei e falei bem assim pra ela, nossa, eu acho os seus filhos tão educados, tão gentios. Ela falou assim, padre, eles são. Porque dentro de casa o pau come. É verdade. Não, eu vejo que muito do que eu passo, minha irmã tá passando agora, né? Então, posso no banheiro? Não. Não, você tá na missa, vai ficar na missa. Não vem pra brincar. E aí eu lembro que eu achava chato, né? Eu ficava assim... E aí, nessas caras de boca, eu só falava... Fora. Fica quieto. Dá um sorriso. Fica feliz. Não tinha essa opção. E aí eu entrei na catequese, né? Eu fazia as catequeses sábado de manhã. Eu acordava todos os dias de manhã, cedo, pra ir pra escola. E aí no sábado, eu
tinha que acordar cedo pra catequese. Mas tu não gostava de ir pra catequese ou gostava já? Não, então, até eu querer aceitar que eu tinha que acordar sábado de manhã pra ir, era um ofício. Porque todos os meus amigos da escola faziam catequese também. Só que eles faziam terça-feira, eles faziam quarta à tarde. E eu, o único dia que eu poderia dormir até mais tarde, que era no sábado, eu tinha que acordar pra ir pra catequese. Eu falei, ai Jesus, tá bom. E aí eu fui indo. E nisso, uma vez, eu falei, mãe, acho que eu quero ser coroinha. Partiu de ti, então. Partiu de mim, eu quero ser coroinha. E aí ela falou, não sei. E aí eu lembro que a filha da Inorata, que é amiga da minha mãe, também catequista, ela falou, Bruna é a coroinha, que é a filha dela, né? Vamos colocar o Cauê também. Aí eu falei, beleza. E eu brinco que foi assim, amor à primeira vista. É aquele, é o que diz o profeta Jeremias, né? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Porque daí eu fiz a formação catequista Juraci, maravilhosa. E aí eu fiz a formação e eu queria servir, eu queria estar em todas as missas. Mas assim, todas as missas. Eu não me incomodava. Se antes eu não gostava de acordar 8 horas da manhã pra ir na catequese, domingo de manhã era a minha diversão. Era acordar pra ir à missa. Mas se tu não fosse servir, esse sentimento não mudava? Com certeza. Porque eu não queria estar. Tu queria servir? Eu queria servir. Estar, pra mim, era chato. Tanto que eu servia todo final de semana. Geralmente domingo de manhã, porque a pessoa tá com sono, não quer acordar cedo, não quer servir. E aí, quando eu não servia, eu não ia na missa. Porque eu queria servir, eu queria ser Marta, né? Eu queria servir. E aí, veio a pandemia. Eu lembro que teve a mudança de pároco, não sei se o senhor lembra. Teve a mudança de pároco, veio o Padre Almir, veio os seminaristas, né? Ficou o Padre Marco, o Padre Gabriel. Tu tinha quantos anos nessa época? Ai, Júlia, boa pergunta. Tu lembra do Cauê nessa idade? Lembra? 12 anos eu acho que eu tinha. Eu fui pro seminário em 2014. Eu tinha 7 em 2014 quando a minha irmã entrou. 7. 2015, 8. 2016, 9. 17, 10. 18. Eu tinha 11 pra 12 anos ali. Vocês já se conheciam, mano? Não, conheci o Cauê. Essa aí é uma história que vai chegar. Vai chegar. Quando que eu conheci? O quê? Foi em 2023. 2023, né? Dezembro, Advento. Segundo final de semana do Advento. Na época de teatro. Exatamente. Não vou fazer o namorado, não vou isso, não vou... Mas a gente chega nessa parte. A gente vai chegar. E aí, eu lembro que teve a mudança de pároco e eu fui muito feliz, né? Veio a pandemia. Aí deu aquele... Falei, Senhor... Aí, como eu já tinha o entendimento, já tinha terminado a minha missa, eu lembro que de uma frase do Padre Almir muito, muito forte, porque a minha missa ela foi bem na pandemia, né? Uhum. A minha crisma foi em 2021. E aí, aquele final de semana da minha crisma, o que aconteceu? Teve uma missa de crismas 4 e outras 19. E tinha acontecido um acidente com o padre, e o Padre Almir teve que resolver os problemas do velório. E ele não estava na missa. Estava só o seminarista Gabriel, que ainda na época. Foi dia 15 de maio. 15 de maio. Eu tinha feito a cirurgia do tumor. Então o senhor não estava? Eu não estava, porque daí eu não conseguia andar. Eu tinha feito a cirurgia na coluna. Eu lembro do Padre Gabriel, do Padre Marco, e o Padre Almir não estava, porque a minha foi às 4 horas da tarde. E aí no final de semana seguinte eu fui à missa. E aí uma frase que me chocou muito foi, olha... Eu fiquei muito triste, eu quero te pedir desculpa por não estar presente na sua missa de crisma. E aquilo me deu um estralo assim, eu falei, meu Deus, olha só, eu estou servindo e alguém percebeu, né? Sim. E pra mim, se as pessoas estavam vendo, não era irrelevante. Mas até aí, até esse momento, até a tua crisma, tu já tinha tido teu encontro pessoal com Deus ou ainda não? O meu encontro pessoal foi justamente no altar.
foi justamente servindo, assim, que foi quando eu olhava, meu Deus, eu quero servir mais e mais, eu quero estar mais aqui. E até que eu não saía muito da igreja, né? O meu final de semana era reservado apenas para isso. É verdade. E era apenas pra isso. E foi a minha paixão. Ali foi a vez que foi meu primeiro grande amor, né? Meu primeiro grande amor. Assim, teria algum momento que tu fala, nossa, aqui eu percebi que foi uma virada de chave? Foi a primeira vez que eu servi sozinho. Foi num sábado. Qual o sentimento de servir sozinho? Aquele foi um misto, assim, de desespero, com um misto de que responsabilidade, mas que alegria. E ali me deu uma virada de chave no sentido de, para seguir o Senhor eu preciso só de mim e do Senhor. E aí isso me deu, sabe, isso depende de mim. Uhum. É uma coisa minha, tem que partir de mim. Eu sou amigo de Jesus, mas eu só sou capaz de ser amigo de Jesus porque ele veio ao meu encontro. Então, se a Inorato não tivesse feito convite, se a catequista de Iraci não tivesse vindo me ensinar, talvez eu não seria o amigo de Jesus. Ele veio se aproximar de mim, né? Essa foi a minha virada de chave. Algo muito infantil, né? Pensar que eu sou amigo de Jesus porque Jesus deu o primeiro passo. E essa foi a minha virada de chave, quando eu servi sozinho. E aí foi aquele sentimento de tocar a sineta, que desesperador. Eu falei, catequista, o que eu faço? Como é que é? Eu já nem lembrava mais. Mas quando veio a pandemia, que eu parei de servir aquilo, eu falei, bom, Senhor, se o Senhor me chama a experimentar agora de uma outra forma, porque eu não assistia a missa na nave da igreja, né, nos bancos, eu sempre estava por trás do altar. E aí era uma experiência muito diferente, né? Agora não estar mais ajudando. Não fazer a experiência de Marta, mas fazer a experiência de Maria. Sentar e contemplar. E aí eu lembro que este sentar e contemplar também foi muito importante pra mim, que foi o meu discernimento vocacional. Minha mãe deve ter uns vídeos guardados ainda, eu não gosto muito que ela mostre, mas ela gosta de mostrar. Que é do Cauê pequeno, criança, com fralda, falando que queria ser padre. Minha mãe conta, né? Isso ela já falou em rede nacional, porque uma vez ela ligou e conseguiu falar com o padre Reginaldo Manzotti. E aquilo lá pra ela foi o máximo, né? Na rádio. Foi incrível. E aí eu lembro que ela falou, e já que tá gravado em rede nacional, eu vou falar, que ela falava que o rodo lá em casa virava o crucifixo, né? Uma coisa muito infantil, mas pra mim era muito especial. E aí, a minha madrinha de crisma, Dinda Luzia, ela foi irmã franciscana durante um tempo, né? Franciscana da Beata Angelina. Eu acho que é Beata Angelina. Deve ser. E aí, aquilo foi despertando no meu coração, porque eu lembro de figuras que na minha infância me marcaram muito. Então a presença das irmãs na casa da minha avó, a presença dos freis, o Frei Amarildo, da FMM. E aí eu falava, e se o Senhor me chamar, pra onde eu vou? Sim. E aí eu lembro da minha madrinha me falando sobre a vida religiosa, né? E aí eu falei, bom, interessante. E aí um dia qualquer, acho que foi uma quinta-feira qualquer, a minha mãe chega e fala, vamos lá no santuário? Eu falei, tá, vamos. O santuário Nossa Senhora Aparecida aqui em Blumenau, é. Falei, vamos, podemos ir. E aí, aquele dia ela me levou a conversar com o Frei Nelson sobre o discernimento vocacional. Quantos anos tu tinha? Eu devia ter uns 12, 13 ali. E eu falei, olha, tá bom. Isso foi antes da pandemia. E aí eu lembro que eu tava muito feliz, né? Eu queria muito viver o discernimento vocacional. E aí o que aconteceu? Chegou a agenda da província vocacional. E tinha um encontro lá em junho de 2020. E aí eu já tava todo feliz. Nossa, eu vou passar um final de semana no seminário, esqueça tudo. E aí deu a pandemia, né? Todo mundo fechado, o encontro foi cancelado. Eu falei, eita, Lelê, né? Foi cancelado. Mas tudo tem bônus e ônus. Antes da gente entrar assim bem no assunto do seminário, mas nesse período da pandemia, né? Tu falou que tu parou de ser Marta e começou a ser Maria. Tu acha que a tua fé, ela esfriou ou ela, bem pelo contrário, ela ardeu ou acendeu mais? A minha fé, ela não esfriou, e isso é culpa da minha avó por parte de mãe,
porque a minha avó, por parte de pai, faleceu durante a pandemia. Então, o meu avô havia falecido em fevereiro de 2020 e a minha avó faleceu em dia 3 de junho de 2020. E aí, o que aconteceu? Pra não me deixar em casa durante a pandemia, minha mãe me mandou pra casa da minha avó, lá em Toledo. Então, eu fiquei, pensa, de junho até a volta às aulas de 2021, que foi ali em fevereiro, eu fiquei na casa da minha avó. E a minha avó é uma pessoa que ela só assiste TV Evangelizar, Canção Nova, Felipe Aquino, Escola da Fé, ela assiste TV Aparecida, e é só isso. E aí eu lembro que neste meio tempo também tinha as lives, né, dos grupos de jovens, e isso fez com que a minha chama ela não apagasse. Talvez eu não vou dizer que ela ardeu, mas ela não apagou. E não apagando, isso eu fico muito feliz, né? Eu olho e falo, como a minha avó ela teve esse cuidado também de me preocupar com a fé, porque eu estava mais preocupado com a igreja, com não poder estar na igreja do que com as aulas. Quase reprovei, não fazia nada. Eu só fazia as provas. Fazia as provas de qualquer jeito também, que se deu, se não deu. Eu queria voltar a servir. Eu queria voltar a servir, era isso que eu queria, entendeu? Eu queria poder estar novamente na igreja, né? Enquanto templo, né? Estar lá. E aí, em 2021, a gente voltou, né? Tive que voltar para o Blumenau por conta das aulas, que foi no meu 9º ano. E aí, no meu 9º ano, nos encontros vocacionais, né, com o Frei Nelson, eu lembro que uma vez veio o Frei Juan e o Frei Leandro. O Frei Leandro está em Guaratinguetá, eu lembro deles, no interior de São Paulo. Eu acho que o Frei Juan, se eu não me engano, ele deve estar em Petrópolis, terminando o tempo da teologia, né, já deve ser professor solene. Ele estava num tempo de formação chamado Ano Missionário. E aí eu muito feliz. E eles começaram a falar sobre vocação, sobre São Francisco, e eu estava naquele seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. E aí, também já o Frei Nelson já foi incentivando também. E aquele ano eu fiz um encontro vocacional em Ituporanga. E aí eu falei, bom, eu acho que é isso que eu quero. Então, eu vou tentar. Eu estava no 9º ano. E a província aceitava o seminário menor. A partir da primeira série, do ensino médio. E aí eu estava no ano, eu falei, bom, é um ano em Blumenau, e o outro ano eu já posso ir. E aí o processo vocacional é assim, você faz o acompanhamento, e logo que você fez o acompanhamento, você vai para o encontro, e aí você pede para o seu orientador vocacional, né, o seu promotor vocacional, que no meu caso era o Frei Nelson, se ele aceitava que você fosse para o estágio. Que o estágio é um final de semana de encontro onde os freis, eles avaliam, olha, você está preparado para entrar, você ainda é melhor se preparar mais um pouquinho. E aí eu lembro que antes de falar com os meus pais, olha que loucura, antes de falar com os meus pais, eu já tinha falado, Frei, anota aí meu nome, eu quero ir pro... Aí ele falou, estágio, eu falei, esse negócio aí mesmo. Eu tinha 13 anos. E aí quando que tu vai contar pros seus pais? Depois. Quando eu fui contar pro meu pai, para meus pais, foi mais ou menos assim, ó. Isso eu falei pro Frei, provavelmente em junho. Em outubro, no Tríduo da São Francisco, teve um dia que o Frei foi fazer a missa. E aí, naquele dia, ele rezou a missa e ele desceu pra falar com os meus pais. E ele falou, que legal, né? O Cauê, ele se interessou pra ir pro seminário ano que vem. A minha mãe olhou assim, Oi? O quê? Como assim, Frei? Não tô sabendo disso. Aí ela olhou assim, como assim o Cauê ir pro seminário ano que vem? Ele só tem 13 anos e tudo mais. 14, né? 14 anos e tudo mais. E aí ela descobriu da boca do Frei, né? Não foi nem da minha boca. E aí quando chegou em casa? Quando chegou em casa, que história é essa? Que é isso? Se você tem, você acha que você manda em você? Foi assim, um esporro que eu não sabia porque eu tava tomando aquele esporro, entendeu? Foi muito, como assim? Falei, bom... Mas depois do esporro, depois que se acalmou tudo, eles te apoiaram? Eles apoiaram, meus pais sempre me apoiaram, assim, qualquer coisa que eu quisesse fazer, meus pais me apoiavam. Só que eu sempre percebi a minha mãe um pouco apreensiva, assim, meu filho, né? Tão jovem, vai longe, não tem 18 anos. Porque a minha mãe, ela parece ser assim, mas ela é toda uma coruja.
Eu lembro que quando eu comecei a pegar ônibus sozinho, que meu pai convenceu ela a me deixar pegar ônibus sozinho, eu pegava o ônibus pra ir pro local, tipo, pra família. Quando eu chegava, minha mãe tava lá. Só pra ver se meu filho Só chegou. pra ver se meu filho chegou. Eu lembro de uma vez eu indo pro jiu-jitsu, e aí de kimono eu olho assim, eu falo, eu acho que aquele carro é da minha mãe. Lá escondidinha só pra ver. Aí eu passei e lá tava a mãe assim, ó. Não, só tô aqui pra ver se você veio. Você não tá me engambelando. E aí eu acho que foi esse choque de realidade. Tipo, meu Deus, meu filho está crescendo. Sim. E aí eu lembro que pra ela deixar eu ir, o meu pai deixou de cara. Ele falou, não saindo do espaço, faz o que você quiser. E aí a minha mãe, ela já meio receosa, precisou que o Frei Nelson fosse lá em casa, conversar, né? Precisou todo esse diálogo pra que ela, tá bom, eu deixo. Eu fiz o estágio, Estágio ainda faz em Blumenau. Não, eu fiz o estágio em Tuporanga. Tuporanga já. Assim, no final tá. de semana em Tuporanga. O Frei Nelson levou a gente. Foi eu e o Gabriel, o outro menino sim. lá de Santo Antônio. Hoje, engraçado, né? Eu formo acólitos e ele coordena. Foi ele que entrou e os pais não sabiam? Não, eu acho que não. Porque teve um caso assim. Ah, é? A gente não tá sabendo disso. Oi, Gabriel. Tudo bom? Eu acho que não, porque eu lembro de combinar algumas coisas com ele antes. Porque eu lembro que teve um pai que foi lá na São Francisco super bravo. E começou assim, tá muito bravo. Porque o filho entrou pro seminário, foi embora e não tinha avisado, tipo, os pais, assim. Gente, mas ele já tinha mais de 18 anos daí, né? Porque tua mãe teve que assinar, não teve? Teve, mas tô esperando que assinar a papelada e tudo mais. Eu não sei a loucura que deu, não. E aí, enfim, minha mãe aceitou depois de muita conversa. E aí o que eu lembro? Eu lembro de estar muito ansioso. Nossa, era tudo o que eu queria. Faltando uma semana pra ir pro seminário, a minha mãe é positiva pra Covid. Nossa, e daí tu teve que ficar... Aí eu pensei, bom, se é só minha mãe que está positivada, ela vai ficar em casa e eu vou poder ir. O meu pai começou a passar mal, fez o teste, positivo. A minha irmã começou a passar mal, fez o teste, positivo. Falei, tá, senhora. E aí eu fui fazer o teste, negativo. Aí eu falei, tá errado. Aí eu fiz uma segunda vez, negativo de novo. E aí foi ao contrário, quem teve que ficar em isolamento em casa era eu. Sim. Né? Eu que não podia sair do quarto, era eu que tinha que andar com o purificador de álcool na mão. E aí eu comentei com o Frei, e falou, olha, é melhor você não vir então. E aí eu perdi. E aí eu lembro que o Colégio Galileu, que foi onde eu estudei, estando em Tuporanga, eles fizeram aulas online. Então tava toda a turma em casa, na escola, e eu online. Voltasse pro tempo da pandemia. Voltei pro tempo da pandemia, né? Que eu quase tinha reprovado. Eu falei, Senhor. E aí deu uma semana, eu fui. E aí eu lembro de eu ir. Só que assim, eu tava muito animado. Muito animado. Então eu não tinha Mas não dado tinha nenhum conta. medo, assim, no Nada. sentido de, vou estar longe da minha mãe. Então, até chegar lá, eu não tinha esse... Sabe? Pra mim, eu queria estar lá. Cheguei lá, toda aquela festa, né? Chegou o menino que faltava, porque só faltava eu da minha Sim. turma. E aí só faltava eu. Chegou o menino que faltava e tudo mais. E aí, eu lembro que eu acho que foi uma sexta-feira, a gente almoçou e aí meus pais foram embora. Despedi dos meus pais, dei um abraço, só que eu não tava entendendo ainda Já não tinha caído. Exato, eu não tava entendendo a radicalidade do que eu tava escolhendo pra minha vida. E aí eu lembro que a minha ficha caiu. Tipo, meus pais foram embora, eu jantei e a minha ficha... Pera, eu não estou em Blumenau. Eu estou em Tuporanga, demorei 2 horas pra chegar até aqui. Os meus pais estão aqui. Como é que eu vou acordar se minha mãe me acordar? Como é que eu... Né? Oi, despertador. Exatamente, mas até eu lembrar do despertador. E aí eu lembro que a primeira semana pra mim foi difícil. A minha mãe sempre fala, que eu era muito desapegado. Porque não foi um difícil de chorar. Porque ao mesmo tempo que eu estava longe dos meus pais, eu tinha o consolo de que, pô, eu estou aqui, eu estou com aqueles que vão ser os meus irmãos, eu estou, né, dentro da vida religiosa franciscana, é tudo muito comum, isso é tudo muito comum, somos todos irmãos. E eu lembrava de uma frase de São Francisco.
Lá tu estudava num colégio. Estudava num colégio Que era particular. comum a todos, não tinha só o seminarista Não, ali. não era comum a todos. Mas tu ficava com os frades. Isso. De manhã eu ia estudar, à tarde eu ficava com os aspirantes, com a minha turma, com os freis. E aí, eu lembro, a primeira semana muito difícil, e eu lembrava de uma frase de São Francisco, né? É isso que eu quero, é isso que eu procuro, é isso que eu desejo fazer de todo o coração. E aí eu fui me deixando viver. Eu ligava para os meus pais todos os dias. Todos os dias. Até que eu percebi que eu estava sentindo muita saudade. Uhum. E aí, qual que foi a minha ideia? Não vou ligar mais pros meus pais. E aí eu lembro, porque assim, eu lembro Ótima nessa ideia. de não ligar mais pros Tá meus rindo. pais, a minha mãe muito furiosa. Imagina. Muito furiosa. E minha mãe queria ter o contato. Como eu tinha 14 anos quando eu entrei, eu fiz 15 no seminário. Uhum. Eu lembro da minha mãe querendo o contato dos freis. Finalmente tinha um contato do Frei Marcos, que era o mestre Mas tu do não Frei podia Valdir. voltar em nenhum momento. Tipo, aniversário, tu não podia Não, voltar. não Só podia. final do ano, ou nem final do ano. Eles podiam vir até mim. Mas eu não, né? Só Sim. durante as férias de julho Aham, daí tu voltava. e dezembro. Que daí eu voltava. Por quê? Porque daí não tinha aula. Uhum. Não tendo aula, Tá. joia. E aí a minha ideia foi, não vou mais ligar pros meus pais. Se eu tô sentindo saudade, não dá. Ótima ideia. Não dá. E aí eu lembro, uma vez o Frei veio falar comigo, cara, você tá ligando pros seus pais? Eu falei, não. Ele, por quê? Eu falei, eu não senti saudade. Aí ele, você tá doido? A senhora tá me mandando mensagem desesperada. Aí eu liguei pra minha mãe, aquele dia ela brigou comigo pelo telefone. Eu nunca tinha tomado esporro pelo telefone, né? A única vez foi aquela vez que ela descobriu que eu quase reprovei, porque eu não fazia as atividades da pandemia. E essa foi uma bronca de, você tá ficando doido? Você não tá me ligando? O que tá passando na sua cabeça? Eu E não aí sei tu o quê. respondeu, eu nunca senti saudade, mãe. Tu foi sincero ou não? Não, eu dei uma volta inteira pra conseguir arranjar uma desculpa de por que eu não tava mais ligando pra eles, né? Pro meu pai. E aí, beleza. Passado todo esse período de bronca, eu comecei a me acostumar. Uhum. Me acostumar com a rotina de acordar cedo, de ir pra escola, à tarde, os estudos. Foi onde eu criei uma rotina de estudo. Sim. Foi onde eu criei, de fato, uma vida organizada, né? Como diz São José Maria Escrivá. Antes descascava batatas, agora santifica-te descascando batata. E aí foi onde foi me apresentado a santidade no meu modo de vida, né? Que eu devia ser santo, mas através do meu modo de vida. Porque o Senhor, ele não bastava um coração disponível, bastava também um coração que almejasse a santidade. E aí, beleza. Vivendo isso, eu lembro que os freis eram muito rígidos, às vezes, na questão notas. Uhum. Não quero ninguém com nota abaixo da média. Não sei o quê. E o argumento deles era um argumento muito bom. Era um argumento muito bom. Eles falavam o seguinte: pensa na senhora que tira o Bolsa Família, tira R$10 do Bolsa Família e que doa esses R$10 por provocações, que é o que paga o seu estudo. E aquilo, eu fiquei com dó da senhora. Eu nem sei, né? Provavelmente deve ter essa senhora, mas eu fiquei com muita dó. Eu falei, não. Agora eu vou estudar. Vou estudar. Vou aqui, ó, senhor, que eu vou focar. E tu continuava servindo como acólito ou não? A gente tinha as escalas, né? Então... Porque nesse momento tu já era acólito, Eu né? já era acólito, Quer explicar qual é a diferença de coroinha e acólito pra galera? Explico. A diferença tá na idade, né? Olha, aqui não tá me deixando. Ai, que Aqui, chique! Vou arrumar aqui. A diferença tá na idade, né? Agora eu não sei se eu olho pra Julia, olho pra cá. A diferença tá na idade. Não só na idade, mas também nas responsabilidades, né? O coroinha é aquela criança que se encontra no seu primeiro amor, que busca o desejo de servir. O acólito é aquele que entende a responsabilidade do que está fazendo. E entendendo essa responsabilidade, entende que agora ele vai ser o auxiliar do padre. Ou seja, ele vai auxiliar o diácono nas celebrações. E não tendo o diácono, ele vai auxiliar também o padre nas celebrações. Então ele vai organizar toda a missa, ele vai cuidar de cada detalhe, ele vai cuidar com amor e com zelo do coroinha. Porque o coroinha é o futuro acólito, né? Então, eu acredito muito fielmente de que o serviço acolital, o serviço do coroinha, é uma primeira experiência de santificação.
a primeira experiência que você olha e você fala, eu quero ser santo, né? É o primeiro lugar em que você tem realmente essa relação de eu sou do meu amado e ele é meu, Sim. como diz Cântico dos Cânticos. E aí o pessoal chegou e não sabia ser acólito. Eu já sabia. Então foi ali que já começou o formador de acólitos. Exatamente. Porque o pessoal não sabia, o que eu faço? Tanto que hoje, o Frei Fabrício, ele foi aspirante comigo. O Frei Fabrício, ele fala, toda vez que ele me vê, esse aí me ensinou a fazer tríbulo. Esse aí me ensinou a fazer tríbulo bem feito. Tem uma proeza de coroinha que era assim, eu lembro até hoje. Não sei se o padre vai lembrar. Missa de Corpus Christi. Acho que foi 2021, por aí. Você estava em Tuporanga. Não, 2022 eu fui pra Tuporanga. Ah, tá. Em 2021 eu estava em Blumenau, estava São no meu 9º Francisco. ano, na São Francisco. E aí eu queria fazer tríbulo. Eu sabia fazer tríbulo? Não. Exatamente, mas eu queria. E aí eu pensei, cara, os apóstolos foram o quê? Ousados, eu também vou ser. Que horas que eu vou aprender? 10 Na minutos antes hora. da missa. E aí eu cheguei pro Padre Marco, o Padre Marco já estava hospitalizado. Eu cheguei pro Padre Marco e falei, padre, vamos fazer turíbulo? E aí ele falou bem assim, ele pensou assim, vamos. Falei, tá. E agora? Pensei comigo, o que eu faço? Nenhum acólito não sabia? Nada, eu tive que pegar um ministro pra ser a naveta comigo. Eu sabia, ninguém sabia nada. E aí eu falei, cara, eu vou me virar. E aí, nessa ele- tu lembra? o senhor estava. Tava, o senhor estava. E aí eu falei, tá, o que eu vou fazer aqui? E aí eu peguei aquele negócio com 4 cordas, uma corda que puxa, levanta. E aí, na procissão de entrada, eu acho que o Padre Gabriel e o Padre Marco perceberam que eu não sabia fazer. E aí eu lembro que o Padre Gabriel, saímos da procissão de entrada, o Padre Gabriel chegou e falou, deixa eu te ensinar uma coisa. Querido, Foi a minha primeira aula de como manusear o tríbulo. 2 minutos que não dá tempo que a missa tava acontecendo. E essa missa foi uma proeza. De novo, não sei se o senhor vai lembrar, ou se o Padre Marco assistindo vai lembrar também, que foi assim, ó. O carvão chegou 5 minutos antes da missa. 5, você tem noção? E eu precisava de brasa. Eu lembro essa cena, eu lembro que foi a primeira vez que eu olhei e falei, eu quero fazer isso. Foi o Padre Gabriel pegar o tríbulo, ele girava assim, ó. E eu falei, meu Deus, eu quero Então tu fazer foi isso. aprendendo na prática. O Padre aprendi Gabriel na te deu prática. algumas dicas ali e depois tu aprendeu na prática. Eu lembro de ele me falar assim, você não precisa entrar segurando, você pode empurrar, dar um impulso, e aí ele vai tranquilamente. Quanto mais perto da cúpula, eu não sabia nem quem que era a cúpula do tríbulo, quanto mais próximo da cúpula, melhor vai ser o seu manuseio. E aí foi o Padre Gabriel. E aí depois, o que eu Mas o fazia? Padre Gabriel era seminarista Era ainda. seminarista ainda. E aí o que eu fazia? Eu chegava em casa, depois daquela terrível missa, eu chegava em casa, eu peguei, eu enchi uma sacola de meia e eu falei, cara, eu vou treinar isso aqui. Eu vou conseguir mexer, bater assim, bater na corrente e tudo mais, que eu achava elegante, eu não sabia fazer. Sim. E aí eu E treinava com a procurasse vídeo sacola no em casa. YouTube. Não. Eu, na minha cabeça, não precisava do YouTube, entendeu? Mas Eu aí, tinha o seminarista Gabriel na época, pra que eu vou precisar de YouTube? o professor. O meu professor... Aí tu tá, daí depois tu ensinou a galera Ensinei a galera lá em Tuporanga como fazer turíbulo. Mas eu lembro que teve um momento que tu ainda estava no ensino médio, que tu voltou de Tuporanga, mas tu ainda estava no seminário. Sim. Foi assim, claro, eu voltei nas férias. E aí chegou o fim do ano, a província ela mudou o esquema. Então, antes era um esquema de internato. A gente ia e vivia lá dentro, né? Estudávamos no Colégio Galileu e à tarde fazíamos os estudos, as atividades pastorais, o atendimento à comunidade. E no seminário também foi uma primeira experiência com Maria muito forte que eu tive também, pelo título, né, de Imaculada Conceição. E aí, no final do ano, a província mudou. Ela olhou e falou, olha, nós vamos mudar. Nós não vamos mais fazer em estilo internato. Você vai estudar na sua cidade, Blumenau. Durante as férias, você vai ir para alguma casa da província. Alguma casa vai te receber. E assim tu ficou durante 2 anos. E assim eu fiquei durante 2 anos. Então, por exemplo, a primeira vez foi em Laje. Não, foi em
em Curitiba, na aldeia franciscana. Aí passava as férias lá. Passava as janeiro. férias lá. Não eram férias inteiras, eram 15 dias. 3 semanas em janeiro, 15 dias em junho. Mas enquanto isso, quando tu voltou, daí tu começou a servir no santuário Eu também? comecei a servir no E na santuário. São Eu já Francisco? servia no santuário. E aí eu comecei eu ia sábado na São Francisco e domingo no santuário. Sábado na São Francisco e domingo no santuário. E aí, durante as férias, né, eu ia pra alguma casa da província fazer alguma atividade. E eu amava esse período, né? Passar 15 dias. Cara, minhas férias em outra cidade. Ah, para, né? E aí, depois desse período, então, terminasse o terceirão. Isso, aí eu estudei no Ponja, né? Sim. Bom Jesus, que é o colégio, a rede de colégios da província. Eu terminei o terceirão, E aí precisava tomar decisão. precisava tomar uma decisão. Vou ou não vou? Vou ou não vou? E aí? Como é que foi esse vou processo? postulantado ou não vou? E aí eu tava Porque, pensando. assim, qual era o sentimento? Tipo, agora vai ficar sério ou não? Antes tu já levava com seriedade? Não, eu já levava com seriedade. Eu já, Já levava levava com- sabendo da minha posição dentro da igreja, dentro da sociedade. E aí eu já levava tudo isso na seriedade. E aí, quando a província chegou e falou, e aí, vamos se postulantado? Em Guaratinguetá, interior de São Paulo? Eu fiquei, Jesus, vou ou não vou? Socorro, Deus. Não podia ser aqui em Navegantes, mais pertinho. Vou ou não vou? Vou ou não vou? E aí eu fiquei... sempre fugia do assunto. A província entrava Sim. no assunto, eu fugia. Mas tu tava na dúvida. Tava na dúvida, eu falava, tá tão bom ser seminarista aqui no meu conforto da minha casa, né? No conforto do colégio, Sim, no perto conforto dos da minha meus rotina, perto dos meus pais. Eu tinha me acostumado com tudo isso, né? E aí eu falava, Senhor, vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou. O que te fez ir? Vou. O que me fez ir foi um amor, não só pela igreja, assim, foi um amor pelo Senhor, pela igreja, um amor pelas pessoas. E foi todo esse processo de as pessoas depositaram confiança em mim, então eu vou. Sim. Foi todo esse processo, né? As pessoas depositaram, então eu vou. E aí eu fui. Fiquei em janeiro e fiz o meu discernimento, entendi, olha, isso aqui não é pra mim. Uhum. E aí eu voltei. Sim. Voltei, Nesse né? período a gente já se conhecia. Então, vamos contar, né? Ah, essa quer parte. contar? Então Quero, conta. mas questão rede nacional, tá? Internacional, tá? Eu vou contar. A Júlia, essa câmera aqui que eu olho, né? Essa aqui. Ele vai me expor Eu agora. vou expor, depois fofoca na mediante aqui, ó. A gente chegou, aí eu estava no Teatro do Frei Pascoal. Sim. Teatro do Frei Pascoal. Que eu participei por muito tempo. Mas era... aquele eu não tava participando. não estava. Eu lembro, eu era José e a irmã da Júlia era Maria. E minha mãe ajudava. E a mãe da Júlia ajudava. Isso aqui eu sempre fui meio rebelde, então não obedecia muito a Elisângela. Eu fazia do meu jeito. E aí, em uma apresentação, eu acho que foi no segundo final de semana do Advento. Ai, daí tu Não é lembro. demais, né? Aí tinha a coroa do Advento. Ai, agora eu lembro Lembrou? Tinha a coroa do Advento e a benção, ela vira pra mim e fala assim, ela é ministra, né? Ela vira pra mim e fala assim, Cauê, qual que é a cor da vela da coroa do Advento? Eu falei, não sei. Mas eu vou descobrir, assim que eu descobrir eu te falo. Por quê? Alguém precisava acender a vela. Mas não era eu. Quando ela falou isso, o que eu entendi? Eu entendi, a Júlia vai acender a vela. Vamos lá, então. Eu não escolhi mais ninguém. E aí eu cheguei pro Frei e falei, pedi, Frei, isso lá na posição inicial. Eu falei, Frei, qual que vai ser a cor da vela da coroa? Ele falou, vermelho. Eu falei, beleza. Ele falou, já tem alguém para acender? Eu falei, Frei, claro que já. E aí, a Júlia chegou, aí, como ela tinha me perguntado, eu lá da outra, ela fez meio assim, ó, Júlia, vermelho. Tu sabe essa história? Não? Não, olha só, falei como é que é ela. Vermelho. Aí Ela fez assim, ó. Aí eu falei, cara, fechou. E aí começou a música. Começou a música e eu olhei a Júlia aqui, ó. Nenhum ministro sobe pra acender a vela. Bem tranquila. E eu comecei. O Cauê começou a entrar em desespero. O Fê começou a me olhar assim, tipo, cadê a pessoa que você tinha? Aí eu olhei pro ministro que tava do meu lado e falei assim,
acender? Vai lá, cara, vermelho. Já ele meio assim, foi lá e acendeu. Aí eu olhei e falei... Mas ninguém tinha me pedido, só pra me defender, ninguém tinha me pedido. Mas ela se autoconvidou. A gente só estava na dúvida se era... Eu nem lembro mais agora, a gente estava na dúvida, a gente estava numa discussão ali entre os ministros, se era uma ou se era outra, e eu queria confirmar. Pensei, o Cauê sabe de tudo, fui confirmar com o Cauê. Foca bem, essa aqui, ó. Daí, depois disso, nossa, daí ele queria se vingar Não, de mim. eu falei, olha, senhor... A gente nem se conhecia direito. Nem se Daí o conhecia. que ele fez? Eu nunca tinha servido ao altar. Chegou numa missa durante a semana, eu fazia missa diária. Ele falou assim, ó, Frei, a Júlia vai servir. Eu entrei em desespero. Aí, como o Senhor é muito bom comigo, como, né, Deus é muito bom comigo, O santo dela é forte. apareceu 2 acólitos pra servir aquele dia. Apareceu 2. Eu nunca fiquei tão chateado, me senti traído. Eu olhei e falei, gente, os meus acólitos me traíram. E aí começou a amizade. E aí começou a amizade. A gente queria que o Cauê fizesse na moral, o Cauê não queria Não fazer, queria, porque me negava. Não, primeiro foi o FAQ. Primeiro foi o FAQ, lembra? Vamos fazer o FAQ? Não, o que eu vou... Gente, mas olha a propaganda que me fizeram também, ó. Você vai pro meio do mato, passar 4 dias, tá? A gente não pode Parece o falar marketing dos nada. apóstolos. Eu falei, A gente parece... não pode falar nada. O que acontece? Não sei, vai Não lá sei. fazer. Olha que convite bom. Vai ficar 4 dias no mato. O que acontece? Não posso te falar. É o marketing dos apóstolos, né? Quer seguir Jesus? Quero. Ó, larga a tua família. Deixa tudo, os teus bens. E se precisar, um dia você vai morrer ainda. Mas não valeu a pena. Valeu. Ah, Valeu. então Tanto tá. que eu falei no meu testemunho que tá lá no Instagram. Eu falei uma família e tudo mais. Mas Nossa, aqui... a gente incomodou. O quê? Eu recebi mensagem todos os dias. E FAQ? E FAQ? Mas e não era um só. Isso se transformou numa amizade. Se transformou numa Hoje amizade. tu é meu padrinho de casamento. Ah. Então tá tudo certo. Deus já sabia, assim, ó. Deus só foi guiando os caminhos pra isso. Mas ali, sobre a tua saída, né? Uhum. Que foi um período que a gente se aproximou muito. A gente Sim. falava todos os dias pra saber como é que tu tava e tudo mais. Quando tu tomou a decisão de sair, é uma decisão muito séria, tem que ter, eu vejo assim que tem que ter muita coragem, né? Porque não que você entre no seminário precisando permanecer lá. Não. O Padre Gabriel tá aqui, se eu tiver errada, você me corrige, né? Mas o que eu entendo é que o seminário, ele é um período assim como pro casamento, um período de namoro, né? De conhecimento, pra discernir a sua vocação. É sempre com muita liberdade, e a igreja ela nos dá isso, de nós fazemos uma experiência. E por isso, eu lembro que uma vez eu ouvi, é por isso que a igreja ela não ordena rápido, Sim. se tem um processo formativo, porque é um processo de discernimento. E é um processo importante, né? É necessário. Mas as pessoas que acompanhavam, porque querendo ou não, o Frei falava na missa, ele vai pro seminário, conheçam o Cauê, todo mundo te conhecia, até pessoas que tu não conheciam, mas as pessoas sabiam Me quem era conheciam. o Cauê. Tomar a decisão, vou sair. Como foi pra ti lidar com isso? Como foi chegar em Blumenau depois disso? Qual era o teu sentimento, assim? Porque às vezes, da mesma forma que eu acredito que assim, ó, alguns jovens não entram no seminário pensando, eu não tenho a possibilidade de sair, talvez. Então, não, existe essa possibilidade, Existe, né? é real. É um período de discernimento, é um período de conhecimento. Foi muito, assim, muito forte. Foi uma experiência muito forte. Porque eu tava nessa indecisão de ir, e quando eu me deparei, eu falei, olha, eu quero voltar. Eu quero ir pra casa. O que me passava pela cabeça? Mas e aquelas pessoas que depositaram sua confiança em mim, né? E aquelas pessoas que depositaram a fé, não, Cauê, a expectativa. Eu vou falar pra vocês, eu já haviam me prometido um boi no dia da minha ordenação. Nossa. É um boi. Um boi, já tava tudo certo. Já eu podia lá escolher o boi já.
E aí, aquilo, eu ficava, tá, como é que eu vou fazer isso? Eu tinha muito medo de contar pra minha mãe. Tanto que a primeira pessoa que eu contei foi a Júlia, né? Foi, Júlia, eu quero ir embora. E aí eu lembro que antes de eu contar pra minha mãe, eu pensava assim, como é que eu vou contar pra minha mãe? Como é que eu vou aparecer no santuário? Como é que eu vou aparecer na São Francisco? E se não me acolherem? E se? E aí, o Senhor, ele sempre nos dá uma forma de encontrar ele, né? Encontrar os sinais. E eu lembro que eu fui apagar uma vela e a chama da vela desceu. E aí eu falei, Senhor, será que é isso? Porque é tão natural subir, né? Sim. Mas descer eu nunca tinha visto. E eu falei, tá bom. Então, eu vou voltar. E aí eu contei pra minha mãe, primeiro eu contei pra Júlia, depois eu contei pra minha mãe. E ali, beleza, porque eu entendi que as únicas pessoas que eu devia dar satisfação era minha mãe. Sim. E aí eu só apareci. E nesse só aparecer, as pessoas se assustaram. Até porque, infelizmente, as pessoas sempre querem entender. Entender. Sempre tem que ter um exato. motivo, né? Sempre tem. Sempre. Não, o que aconteceu? Exato. Não aconteceu, eu voltei. Simples assim, não dá pra entender dessa Deixa eu forma. contar um negocinho aqui, ó. Quando as pessoas saem do seminário, e eu lembro que algumas pessoas encararam isso. Eu escutei na São Francisco que eu era uma decepção de uma pessoa assim, né? E aí eu fiquei muito tempo sem na São Francisco. Nossa, acho que eu fiquei. Já tá curado. Agora já curei, já. Depois do João, curei tudo. E aí eu fiquei, eu acho que de fevereiro até agora, outubro, depois do meu João, que eu voltei a ir na São Francisco. Porque quando eu entendo que a saída do seminário, ela não é uma desistência, né? Ela não é um abandono da vocação, É. né? Ela é só um discernimento. Exato. Mas é interessante isso, e coloco porque isso, o quanto que nós ficamos impelidos, enfim, resistentes por vezes de fazer as coisas com medo daquilo que as pessoas Que as pessoas vão dizer. pensar. por medo do que as pessoas vão pensar. Exato. E isso não é sobre nós, é sobre elas. Sim. Porque as pessoas, elas colocam as suas expectativas, isso é natural, isso é humano, mas isso não é algo que deve nos condicionar. E não deve pesar isso Não pra deve gente, pesar. né? Eu falava muito pro Cauê, claro que eu acredito que a gente, por exemplo, ele tinha que dar satisfação, ele tinha que comentar ali, contar pra mãe dele, mas era uma decisão única, exclusiva De mim, né? dele, né? O que vão dizer? Deixa que falem, né? Exato. Paciência. Inclusive, porque no final, é só entre você e Deus. Exato. Sim. É só você com o Senhor. E é Ele que sustenta, é Ele que faz feliz, é Ele que anima. E, né, dizem, né? Vocação acertada, vida feliz, né? Então, é um processo de discernimento muito importante. Sim. Seja para que fique e se torne um Padre Santo, né? Que santifique essa vocação. E se não for para ser, que santifique a vocação Da vida matrimonial. da né? vida matrimonial ou Eu lembro que seja nesse essa vocação. período de saída, e né, eu saí e aí eu logo fui pro acampamento servir no FAC, então eu não apareci logo de cara, né? Eu fui Sim. aparecer realmente nas minhas redes quando eu postei coisas do FAC. E aí, as pessoas, eu era Foi bem bombardeada. próximo. Eu cheguei na terça, eu subi pro FAC na quarta. Eu lembro porque Não, esse aí foi outro FAC. Né? Ou foi esse FAC que tu serviu comigo já? Foi o FAC que você Ah, esteve não, esse contigo. FAC foi mais ou menos assim, ó. Infelizmente, quem ia servir com a gente teve que fazer uma cirurgia de emergência de AP. Apêndice. E aí eu liguei pro Cauê e falei assim, Cauê, precisa subir hoje, é FAC, vai ser anjo, assim, bora. E o Cauê prontamente Pronto. disse, nossa, bora. Tipo assim, Nem pensei. Nem- Sim. Foi mais ou menos assim. foi, é verdade. Porque eu tava com as malas prontas. Eu tava com a minha mala, eu não tinha desfeito a minha mala ainda. Minha mala tava pronta, tava tudo. E tinha que ser assim, né? Depois a gente viu que Deus queria que fosse dessa forma, porque foi Incrível. incrível. Foi uma Incrível. experiência muito É uma vez de na vida Deus. inteira. É uma vez na vida inteira. Mas nesse período também, porque a gente tá com o tempo curto e, meu Deus, se a gente fosse contar todas as histórias, se a gente fosse contar tudo, né? Daria o quê? Parte 1, parte 2, parte 3 de podcast.
Mas nesse período também tu começou a se envolver com a juventude, Com né? a juventude, E o que tu vê hoje da juventude, assim? A juventude, ela me acolheu muito, né? Porque quando um seminarista sai, ele não quer dedos apontados, ele quer corações que estejam abertos para dar amor, para dar acolhimento, né? Então, quando eu saí do seminário, e quando alguém sai do seminário ou do convento, não é uma coisa triste, é uma alegria. Que bom, ele encontrou um sentido. Sim. Olha que legal, ele encontrou um sentido para a vida dele. E aí a juventude, ela foi muito esse reflexo. Porque ninguém queria saber porque eu voltei. As pessoas queriam saber que eu estava lá. Sim. E trabalhar com a juventude pra mim foi uma coisa muito bela. Eu sempre resistente pra fazer meu FAQ, fiz de tudo pra tentar não fazer o na moral. E o Senhor fez, não, você vai fazer assim. E aí eu fiz o na moral. Hoje cordeiro, na moral. Hoje cordeiro na moral, E aí nesse processo eu fui me apaixonando. Porque eu percebi o quanto os jovens eles estavam e ainda estão muitos carentes, né? E não é carentes de qualquer amor, é carentes de um amor de Deus. Sim. E eu percebia o quanto os jovens eles também estavam indecisos. Não no sentido vocacional, mas no sentido de segmento do evangelho. Porque De uma vida de intimidade com Deus, de uma vida de intimidade. Porque o que eu percebia muito era, eu quero ser santo, mas eu vou ou não vou? Sim. Eu quero voar, mas eu não vou. O jovem tem muito medo, eu acho que do julgamento. Eu tive medo de sair por conta do julgamento. Sim. E o que eu vejo é que a juventude ela necessita de ter uma certeza. Ter a certeza de que o Senhor ele é o Deus do órfão e das viúvas, né? Ter a certeza de que o Senhor é aquele que floresce o lírio dos campos e alimenta os pardais. E que o Senhor ele não nos abandona, né? E tendo essa certeza é a coragem de que você acorda todos os dias sabendo que o Senhor ele vai cuidar, de que o Senhor vai providenciar, de que o Senhor vai fazer de tudo para que a vida ela seja leve, ela seja intensa, mas ela seja santa. E a juventude ela precisa desse desperta. Porque o que eu via, e talvez esse era um dos motivos que eu não gostava da Jufre, e depois eu entendi que o Senhor me chamava a fazer a diferença, a mostrar, é que as pessoas, a Jufra, os jovens que frequentavam a Jufra, eles faziam as coisas por Jesus, mas não com Jesus. E tem uma diferença muito grande. Quando eu falo isso, eu imagino o evangelho de Marta e de Maria. Porque Marta estava fazendo as coisas por Jesus. Ela queria uma casa limpa porque era Jesus. Sim. Ela queria a mesa cheia para Jesus. E Maria não. Maria estava fazendo com Jesus. Ela estava aos pés de Jesus. Ela se importava com a presença de Jesus. Ela queria ser amado, né? Ela queria ter essa relação de eu sou do meu amado, ele é meu. E eu vejo muito que a juventude tem esse grande medo, né? E aqueles que estão, muitos fazem por Jesus. Sim. Então, mas às vezes eu acho que é também uma falta de conhecimento. Eles não... eles estão... Eu me vi nesse momento também, quando depois logo do meu acampamento, eu não sei pra onde eu vou, o que caminhar. Eu faço, o que... Meu Deus, o que eu preciso rezar, o que eu... Sabe? Porque... eu acho que a juventude, ela quer uma receita muito pronta, né? Uma receita de bolo, assim, né? Ai, tantas xícaras e tal. A tal hora tu reza isso, a tal hora tu reza aquilo. E daí, se tu fizer isso, tu vai ter intimidade com Deus. É isso que, pelo menos, se... E não é assim, né? No nosso dia a dia, na nossa vida ordinária, que a gente vai começar a ter intimidade com Deus. Acho que, às vezes, a gente espera algo muito extraordinário, né? Nossa, eu esperava que Deus se revelasse, assim, pra mim... No meu sonho, nossa, né? Eu vou sonhar Deus vindo. Nossa, eu queria muito que alguém chegasse pra mim e falasse, ai, rezei por ti, Deus me falou isso da tua vida. Mas isso nunca aconteceu comigo. E Deus foi se mostrando no ordinário do dia a dia. Exato. Mas eu acho que isso a gente só percebe quando a nossa fé, ela amadurece, né? Sim. Quando a gente vai caminhando e vai entendendo, vai percebendo que Deus, ele tá no nosso ordinário, que ele fala conosco todos os dias. E, enfim... Mas sabe que eu vejo que muitos também pararam nessa fase? Sim. Pararam na fase, a fé não amadureceu. Porque
é uma ideia de que eu quero Jesus, mas eu quero alguma coisa. Uhum. Não é um fazer, um se doar, no sentido de, eu não quero nada em troca, Jesus. Eu só quero você. Eu vejo que muitos, e talvez isso seja um erro também de quem está na frente, eu quero que o nome de Jesus seja conhecido, mas eu quero que seja através da minha pregação. Uhum. Eu quero que o nome de Jesus seja conhecido, mas que seja através da minha música. Na verdade, eu acredito que, assim, isso é um transbordo da nossa vida, né? Da nossa intimidade. A nossa intimidade com Deus, ela vai transbordar numa pregação. A nossa intimidade com Deus, ela vai transbordar quando a gente estiver cantando. Não é o meu caso, mas... né? Então, é um transbordo daquilo que a gente vive no nosso íntimo, no nosso dia a dia, no nosso secreto. Porque se a gente não vive isso, é tudo muito superficial, é tudo muito raso, né? Não é sobre a quantidade de pessoas que a gente atinge, é sobre a gente... O quão intensamente a gente atinge. E não é sobre a gente, né? É sobre Cristo. Então... É uma coisa que eu sempre falo para os meus acólitos, né? Olha, o Senhor, Ele quer corações que estejam disponíveis. E que vocês estejam disponíveis, mas disponíveis de verdade, né? Sim. Não nesse vou, não vou. Se amigos de verdade, aqueles que te levam para Cristo, é uma frase que eu falo muito para eles, que nós encontremos amigos que tenham mais fé que nós. Uhum. Porque isso me faz buscar também uma vida de intimidade, né? Porque desafia, né? Porque, exato. E o jovem precisa do desafio. Sim. A gente precisa se sentir desafiado para que a gente possa viver. Não te transforma, né? Palmas pra ele. O padre tá ali nos bastidores, tá nas câmeras, quem troca as câmeras, o padre Gabriel Natan. Hoje. Se dá vertigem em alguém. O pessoal tá com uma vez fica tonto. Por isso que o padre Gabriel não está aqui. Novela Mexicana tá aqui. Mentira, aquelas que tem uns efeitos. É aquela. Eu sou Suzana. Não é Suzane von Richthofen, é Paola Bracho. Se não for a dublagem de... Sabe, filme dublado que sim. tá falando e daí... Ai, dá uma agonia. Mas enfim, a gente tá com tempo curto, né? Quanto tempo a gente tem? Já deu? Tá, então a gente vai pro nosso jogo rápido. Vixe, vamos. Tá preparado? Eu acho que eu tô. Eu vou falar uma palavra, tu vai responder com outra palavra, Outra palavra, ou tá. algo breve, De assim. frente com Gabi, é de frente com Gil e o Padre Gabriel. Até uma sinalha preta, vocês perceberam, né? Inspiração. Lá vem ela, Maria Gabi Gabriela. Bora. Bora. Família. Tudo, Igreja. meu amor. Fracasso. Essa é boa. Ensinamento. Sucesso. Deus. Santo de devoção. São Francisco e Santa Clara. Um sonho. Doar a minha vida para que todos os jovens conheçam o amor de Deus. Se pudesse conversar com alguém. Maria. Coragem é. Ousadia. A ousadia de você ter a coragem para fazer. Futuro. Sonho de Deus. Cauê por Cauê. Essa é boa. Essa é muito boa, na verdade. Eu olho hoje pro Cauê, eu vejo um vaso na mão do oleiro. E muitas vezes eu olho e falo, Senhor, como eu sou pobre diante de Ti. E por isso plasma-me, replasma-me, faça-me, refaça-me. Porque eu acredito que é apenas uma vida entregue e uma vida que nós consigamos viver intensamente essa intimidade com Deus, que nós vamos ser plenamente felizes, plenamente realizados, né? Eu acho que talvez o meu maior medo seja um dia eu chegar no céu e o Senhor falar, olha, eu não vos conheço. Então, eu vejo o Cauê, esse jovem que almeja a santidade e eu não quero santidade só pra mim, eu quero que você seja santo, eu quero que o Padre Gabriel seja santo. E sejam mais que eu. E se for de altar, isso aí é um bônus. Não precisa. E quando fala de missão, eu vejo que eu me entendo como uma pessoa que está disposta a se cansar inteiramente. A se consumir. A se consumir,
que eu não seja nada, mas que Cristo seja tudo. Porque é isso, eu não tenho nada a oferecer para Cristo, mas o Senhor, ele transforma o meu nada em um tudo que eu olho e falo, Senhor, não é que o Senhor fez? Não é que, como é? Me explica. E pra gente finalizar, mais 2 perguntinhas. Uma, se tivesse um jovem meio distante da fé, meio distante da igreja, nos assistindo, o que tu diria pra esse jovem? A vida, ela só vai ter um sentido concreto à medida que nós, em tudo, amar e servirmos. E Santo Inácio de Loyola, se eu não me engano, fala isso. É o lema do Senhor, né? Porque à medida que nós tudo servimos, que nós entregamos tudo, uma hora vai restar só Cristo. E restando só Cristo basta. E esse é o sentido da vida. Muitos jovens perdem o sentido da vida porque não entenderam que o sentido da vida, ele é em tudo amar e servir. É em tudo se consumir. É tudo entregar. Porque essa é a pedagogia de Deus. É você tudo dar para você tudo ter. E para os jovens que estão na igreja, o que tu diria? Continue. Por mais que às vezes a gente pense em parar ou desistir, por mais que às vezes a vida da igreja ela seja dura ou as frustrações cheguem como vão chegar em todos os lugares, aquilo que o Senhor nos oferece, ele é muito maior que tudo isso. O amor que o Senhor tem por nós e a certeza de que Ele não nos abandonará, e Paulo diz isso em Romanos 8:28, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, é a certeza de que por vezes doerá fazer parte, né? Por vezes nós sentiremos a dor de uma vida cristã, mas é nela que o Senhor se esconde. Estejam com os olhos e com os ouvidos atentos àquilo que o Senhor nos fala nos cotidianos. Não tenha medo. Essa é a verdade. Nós não podemos ter medo de viver o amor de Deus. Olhos fixos no Senhor, porque Exatamente. Tem dias que é só Ele. Se nós tirarmos os olhos da cruz de Cristo, nós vamos cair. Nós não vamos permanecer em pé. Então, quando, tá naquele caos, é olhos fixos. Só repete. Às vezes eu falo, só repete, olhos fixos Olhos no fixos. Senhor, que é só Ele basta e é por Ele. Mas é isso, né? Nosso podcast tá terminando. Que rápido! Rápido, né? Viu? Fui boazinha, vice. Foi boa. Cauê não sabia de nada. Nada, porque a gente... nada. Cara e coragem. Agora tu me ajuda a pedir pra galera seguir o podcast no Instagram. Vai lá, né? Sigam o podcast. Convocação Podcast. Convocação Podcast. Então segue a gente no Instagram. Segue lá, hein? Tô de olho. Curte muito esse podcast de hoje pra Curte. chegar em mais pessoas. Pra fazer, né? Você assistiu? Você manda pra alguém. Comenta o que achou, Comenta. o que vocês querem saber mais do Cauê, porque vai que o Cauê volta. Já coloca uma parte 2. Olha. Vai que tem parte 2 e você já coloca, eu quero saber isso, quero saber aquilo. E Perguntas e respostas. compartilha com seu amigo, com quem... Enfim, alguém precisa escutar a mensagem de hoje. Então estamos no Spotify. Estamos no Olha. Spotify, TikTok. Segue a gente no TikTok também. Olha aqui, jovens. Curte nossos... Como é que é? No Instagram é Reels, é. No TikTok Não sei, não uso For You! Na sua For You você vai lá, curte, comenta, compartilha, republica, né? Segue a gente. É isso aí, pra ajudar a gente a evangelizar. Então, muito obrigada, obrigada de coração, Cauê, por estar aqui hoje com a gente e partilhar um pouco da sua vida. O prazer foi todo meu. O padre quer dar uma bênção? Então o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derramai, Senhor Deus, a sua bênção e a sua graça pela intercessão de Nossa Senhora e São José. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo episódio. Até.